Oi, pessoal, professora Kátia Zanvettora aqui para a disciplina de jornalismo especializado, educativo e comunitário. Vamos lá, hoje a gente vai falar, pessoal, sobre os projetos em educomunicação e jornalismo comunitário. E essa aula de hoje vai dar embasamento para vocês conseguirem produzir o projeto para que vocês enviem para mim, para avaliar e depois aplicar na comunidade. Então, toda vez que a gente vai fazer uma ação de educomunicação, uma ação de jornalismo comunitário, a gente tem que previamente embasar com um projeto. Então, é isso que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje, a fazer o projeto de educomunicação ou jornalismo comunitário. Tá certo? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para o passo a passo desse projeto de jornalismo comunitário, né? Bom, a primeira coisa que vocês têm que pôr nesse projeto é uma justificativa. Vocês têm que dizer, imagina que você está apresentando esse projeto para um patrocinador, então vocês têm que dizer para esse patrocinador ou para essa empresa pública ou privada por que esse projeto é importante, né? Então, apresentar os dados da relevância, e eu vou trabalhar com vocês com dois exemplos. Um exemplo para a educomunicação, que seria um projeto anti-bullying, né? E um exemplo para rádios, para comunitárias, né? Para ações comunitárias. E aí eu pensei em uma comunicação científica em rádios comunitárias. Então, imagina que vocês estão fazendo um projeto anti-bullying. O que seria a justificativa desse projeto anti-bullying? Bom, um levantamento, por exemplo, da Secretaria de Educação, que mostra que a cada dia de aula, pelo menos 3 alunos sofrem violência psicológica ou física. Então, levantar esses dados sobre o estado da arte, daquela temática que você quer trabalhar é importante. Na comunicação científica, por exemplo, dados que mostram a importância de uma divulgação científica forte na comunidade, então dados que vocês poderiam buscar, sei lá, na Fiocruz, no LabJOR, no próprio jornalismo científico, né? Então, esses dados justificariam a ideia de por que fazer esse projeto, né? Então, aí vocês vão falar do objetivo do projeto, qual a finalidade deste projeto em relação aos alunos ou à comunidade. Então, por exemplo, mostrar como a informação ajuda na luta contra o bullying no ambiente escolar, ou então mostrar como a informação evita que informações não científicas sejam validadas numa comunidade, né? Então, mostrar o porquê, né? Qual a finalidade desse projeto, o que ele vai trazer de contribuição para a sua comunidade ou para a sua comunidade de alunos, né? Aí você tem uma etapa que a gente chama de discussão, então o projeto agrega aos alunos e à comunidade o quê, né? Então na discussão, o que vem agregar para a comunidade, né? Por exemplo, no caso do bullying, a gente pode pensar, né, que o projeto vai despertar um potencial criativo, intelectual dos sujeitos, vai desenvolver a habilidade de escrita, vai ter uma motivação, né? Em que os sujeitos vão se perceber como produtores de conteúdo, né? Então, eles vão se responsabilizar por um mundo menos violento e mais justo, né? Enfim. Então, a discussão, ela vai trazer é um pouco parecido com o objetivo, mas ela traz uma dimensão mais ampla, né? O que a gente vai contribuir com a sociedade, como que a gente vai contribuir com a sociedade, né? Em termos mais contínuo. Aí, depois disso, a gente vem então para a metodologia, que seria quais os métodos educativos que a gente vai usar ou ferramentas de educomunicação serão utilizadas.
Então, aqui é muito importante, pessoal, quando a gente for trabalhar projetos de educomunicação em comunidades escolares, em escolas, a gente vai ter que trabalhar conjuntamente com aqueles métodos de metodologias ativas que eu mostrei, apresentei para vocês na aula e que vocês também pesquisaram lá naquele trabalho que eu pedi para vocês fazerem, tá? Então, sala de aula invertida, aprendizagem baseada em problema, né? Isso é um exemplo. Então, no projeto de vocês, no nosso projeto a gente vai trabalhar com aprendizagem baseada em problema. Esse vai ser o método educativo que você vai usar. E qual será a ferramenta de educomunicação? Bom, então, eu vou dar eu vou usar esse método de aprendizagem baseada em problema, utilizando como ferramenta de educomunicação uma produção de um blog, por exemplo, uma produção de jornal mural, a gravação do jornal televisivo, tá? Então, você vai ter que mostrar que você tem um método pedagógico associado à ferramenta de educomunicação. No caso de projetos jornalismo comunitário, aí você tá mais ligado às práticas de comunicação que você vai propor para a comunidade. Então, pode ser, vou propor para a comunidade um programa de rádio, vou propor para a comunidade a organização das redes sociais dessa comunidade, né? Enfim, basicamente, propor para eles alguma solução de comunicação que você, como jornalista comunitário, pode oferecer, tá? E aí a gente vai para as etapas, pessoal. Aí é sempre importante lembrar que num projeto de educomunicação a gente está apresentando ou para uma associação, ou para uma entidade, ou para uma comunidade, ou para um órgão público, ou para um financiador. Então, o projeto, ele não apesar de ele ter aquelas etapas com cara de projeto acadêmico, ele não é longo, ele não é comprido, ele é um projeto objetivo, ele é curto, tá? E é importante que você coloque as etapas do projeto justamente para garantir que as pessoas entendam o passo a passo que você vai dar, tá? Então, eu peguei aqui um exemplo, né? Qual que é o passo a passo do projeto e mostrar nesse passo a passo o que vai acontecer em cada uma, né? Então, etapa 1, despertar do conhecimento. Então, primeiro você vai apresentar o conceito de bullying, ou no caso da ciência, de ciência, e despertar o interesse dos alunos ou da comunidade no assunto, né? Então, digamos que vocês querem trabalhar com sala de aula invertida, vocês podem enviar um vídeo do YouTube sobre bullying para os alunos e falar para eles assistirem e depois mandar numa discussão, vocês podem perguntar, e aí, o que vocês acharam desse vídeo? O que vocês aprenderam sobre bullying? E aí você vai levantando outras questões. Se vocês forem trabalhar com aprendizagem baseada em problema, por exemplo, vocês podem lançar um problema, né? Quais são os alunos aqui dessa escola e dessa comunidade que já sofreram ou passaram por um processo de bullying? Como que eles se sentiram? Então, lançar perguntas sobre esse problema, né? Para que os alunos tenham que, sei lá, entrevistar alguns alunos, então entrevistar como que eles se sentiram, como que eles se sentem ao sofrer bullying, né? A etapa 2, a busca pelo conhecimento. Então, fazer o aluno, a comunidade ir atrás de demais informações. Então, como que você vai atrás dessas informações? Você vai entrevistando alguém, apresentando um seminário, escrevendo uma matéria. Imagina que você propôs lá fazer um jornal mural, então você pode pôr aqui na busca pelo conhecimento, ir atrás das notícias que são de interesse da comunidade, colocar no jornal mural, tá?
E aí a gente vai aqui, então, a terceira etapa é a etapa de socialização do conhecimento, fazer com que os alunos troquem informações e reflexões. Então, é sempre importante você ter um momento em que, depois que o aluno foi lá, buscou informação, que a comunidade foi lá, colheu informação sobre determinado assunto, troque essa informação com você possa discutir com essa comunidade isso, tá? Então, apresentar matérias, por exemplo, fazer uma roda de conversa, tá? E, por fim, uma quarta etapa que também é muito importante é a produção coletiva, né? E aí você faz o quê? Você produz, ajuda os alunos a produzir determinados conteúdos. Então, por exemplo, montagem do jornal televisivo, do jornal mural, criação de um blog, organização da rede social. É muito importante, pessoal, que vocês entendam que projeto de educomunicação ou projeto de comunicação comunitária não é para você fazer pelo outro, é para você ensinar para ele como faz, para que você dê autonomia para esse sujeito, para depois ele fazer por si próprio, tá bom? Isso é muito importante. E, por fim, tem que estar na etapa do projeto também uma apresentação de resultados e devolutiva, tá? Então, é muito importante que vocês tragam para a própria comunidade essa devolutiva, quais foram os principais resultados desse projeto. Por exemplo, se vocês fizeram um jornal televisivo, mostrar para toda a comunidade, para além daquela que produziu o jornal, né, para os demais professores, para os demais colegas da comunidade, aquele jornal televisivo produzido, é muito importante que as pessoas assistam isso junto, né, e discutam, enfim, né, e a equipe coloca ali, né, uma posição de aprendizado. Então, vocês, ao finalizar essa etapa, vocês apresentam essa produção, como que foi o resultado e o que esse resultado impactou para vocês, tá? Lembrando que vocês, no que a gente vai chamar desse pré-projeto que vocês vão me entregar com a ideia de trabalho de vocês, essa etapa de devolutiva é só uma previsão. Depois que vocês aplicarem o projeto, aí vocês têm que me enviar um outro documento falando, então, quais foram os resultados, tá? Então é isso, pessoal, era isso que eu tinha para contar para vocês, para falar para vocês. A gente vai tirar as dúvidas na quinta-feira, então lembrem-se, vocês, na quinta-feira vocês têm que trazer né, na nossa próxima aula, vocês têm que trazer a proposta de entidade que vocês vão trabalhar. O ideal é que vocês trabalhem com uma entidade filantrópica, que não tem condição de trabalhar com comunicação, que não tem condição de pagar por comunicação, tá? E ali, naquele dia, no dia da nossa aula, vocês tiram todas as dúvidas sobre essa questão do projeto, tá? Mas eu sugiro que vocês vejam essa aula, revejam se for necessário, anotem todas as etapas e comecem a pensar a partir do público que vocês vão atuar, quais seriam cada uma das etapas, tá certo? Então é isso, muito obrigada, até a próxima.